Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Joanas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Eles são os últimos dois anéis de uma corrente que nos une ao próprio Cristo. Em certo sentido, nossa comunhão com Jesus passa através deles. São os fundadores da nossa fé. Pedro era pescador precisamente numa tarde, enquanto lançava as redes para a última pescaria, que passou por ali Jesus e falou a ele e a seu irmão: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Diferentemente é o caminho de Paulo. Ele se encontrava em Jerusalém quando Jesus foi morto. Filho de um judeu de Tarso, Saulo estava na cidade santa, aperfeiçoando-se em estudos bíblicos. Em seu zelo pela lei, pensava dar glórias a Deus, perseguindo a jovem igreja que nascia. Mas Jesus o esperava no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Teve apenas a força de balbuciar: És tu, Senhor? Ou quem és tu, Senhor? A partir daquele momento, daquela hora, a vida de Paulo não foi a mesma. Cristo tornou-se sua chama interior no interior de sua paixão. A espiritualidade destes remete ao século, mais ou menos 20 séculos de cristianismo. Nutriu-se o ardor da fé e da caridade de Paulo. A igreja, portanto, não é uma sociedade de livres pensadores, mas é a sociedade daqueles que se unem a Pedro em proclamar a fé em Jesus Cristo. Santo Ambrósio já assim diz: onde está Pedro, ali está a igreja. Celebrar a vida da igreja na sua totalidade, tanto na sua dimensão estrutural, hierárquica, administrativa e sacramental. Pedro, quando na sua dimensão missionária, continuadora da missão dos apóstolos, de levar a palavra de Deus aos confins da terra, esta função atribuída ao apóstolo Paulo. Esta solenidade não visa apenas destacar os feitos desses dois grandes santos da igreja, mas o próprio Cristo que os escolheu e confiou-lhes a tão árdua missão, que é a de serem as bases da igreja, que nasceu e se sustenta sobre estas duas colunas, estrutural e missionária. A missão da igreja é preciso que conheçamos, porque da missão da igreja é preciso também fazer um questionamento fundamental, básico, medular do cristianismo. Quem é Jesus? Só pode ser da igreja
Só pode seguir Jesus quem antes o descobre quem de fato é Jesus. Quem não souber responder a esta pergunta não entenderá jamais o que é a igreja nem a sua missão. E esta pergunta Jesus não faz em Jerusalém, mas na sua periferia Cesareia de Filipe, tendo em vista que Jerusalém é o centro político, religioso e econômico. O fato de Jesus nos levar à região periférica tem caráter pedagógico e catequético. Quando estamos envolvidos com uma situação ou muito próximos de algo, não conseguimos visualizá-lo com nitidez ou na sua totalidade. Tirando do centro de tudo, Jesus faz a pergunta crucial do discipulado. Antes, porém, Jesus quer saber o que as pessoas pensam dele e ouvem, não o que deixa satisfeito, embora fosse confundido com pessoas importantes, João Batista, Elias, Jeremias. Não houvesse quem dissesse que ele fosse o Filho de Deus, o Messias. Os discípulos, porém, tinham a obrigação de saber quem Jesus era, pois estavam todos os dias com ele, isso já há 3 anos, e viviam e participavam de muitas das suas ações. Por esta razão, Jesus pergunta em seguida para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome dos 12, responde prontamente: tu és o Messias, o Filho de Deus. Obviamente, ele não respondeu isso porque ouviu dizer, mas porque Deus o tinha revelado. E a revelação de Deus se deu pelo fato de Pedro, apesar de todas as suas limitações, ter se comprometido com Cristo, com a sua missão. A partir daí, Jesus não terá vida assim, como se diz, a vida de Pedro, a partir dessa confirmação, terá uma reviravolta. Pedro tem firmeza, mas outrora também Pedro duvida, e assim sendo, a firmeza de Pedro faz Jesus declarar: feliz és tu, Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, no singular, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei e lhe confere a chave de sua igreja. Tudo que tu ligar, Pedro, na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligar será desligado também nos céus. Quando o testemunho cristão é pleno e o próprio Jesus age, é o próprio Jesus quem age na comunidade, permitindo ligar e desligar. Contudo, a comunidade não é a propriedade do poder de Jesus. A comunidade administra esse poder a partir do testemunho que vive e anuncia. Assim, o texto fala de Pedro e de sua liderança na comunidade. Qual é a função dessa liderança? É ser ponto de união da comunidade com que Cristo edificou, com a sua vida e morte e ressurreição. E organizá-la para que seja continuadora do projeto de Jesus. No Evangelho, Jesus já havia dito aos discípulos que a comunidade cristã deveria testemunhar o projeto de Deus em meio aos conflitos, e deixava claro que aceitá-lo como Messias significaria enfrentar os conflitos superando-os. Confessar Jesus Cristo é aderir a Ele, com todas as consequências que o testemunho acarreta. O Mestre não é do jeito que nós imaginamos, mas ainda, pelo fato de ser o Mestre, quer que nós sejamos do jeito que Ele é. Quando o testemunho cristão é pleno, é o próprio Jesus quem age na comunidade, permitindo-lhe ligar e desligar. Contudo, a comunidade não é proprietária do poder de Jesus. A comunidade administra esse poder a partir do testemunho que vive, do testemunho que
estar apta a viver e aos poucos anunciar. O testemunho fala de Pedro e da sua missão, do seu compromisso, do seu jeito de evangelizar, da autoridade que lhe fora conferida pelo próprio Deus. Ao celebrarmos no mesmo dia a festa desses dois mártires, tão diferentes entre si, mas unidos pelo mesmo amor à pessoa de Jesus, o amor que os levou a entregar a própria vida, celebramos com muita na diversidade da Igreja e o desígnio de construir a comunhão eclesial, ou seja, a comunhão da Igreja. Um e outro puderam experimentar uma profunda e radical transformação em suas vidas. Pedro foi encontrado pelo Senhor às margens do mar da Galileia, enquanto com seu irmão André lavava as redes depois de uma noite de pescaria, sem nada ter pegado. Paulo, de perseguidor implacável da Igreja, de Cristo, foi iluminado pelo Senhor no caminho de Damasco. Essa iluminação, no primeiro momento, o cegou para fazê-lo compreender que todo o passado dele, sem Cristo, é uma cegueira. A luz que surpreendeu Paulo e o cegou para dar a ele uma nova luz, a luz de Cristo ressuscitado. Que o Senhor nos abençoe pela intercessão dos mártires, colunas da Igreja, Pedro e Paulo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.